Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, preparai e fortalecei nossos corações com a abundância de vossa graça, a fim de que, penetrando em espírito de fé, caridade e compaixão, nas tristes prisões do purgatório, possamos levar aos fiéis que nele sofrem os tesouros de sufrágios que dão alívio a seus padecimentos, glória à vossa divina majestade, consolação e paz a nossas almas. Deus, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Dai às almas o repouso eterno, Senhor, e da luz eterna o esplendor. Descansem em paz. Amém. Ó Santíssima e Augustíssima Trindade, ó Jesus, ó Maria, anjos benditos, santos e santas do paraíso, alcançai-me as seguintes graças que peço pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Fazer sempre a vontade de Deus, viver estreitamente unido com Deus, pensar incessantemente em Deus, amar sobre todas as coisas a Deus, fazer tudo por Deus, procurar só a glória de Deus, fazer-me santo por amor de Deus, reconhecer minha miséria e o meu nada, conhecer cada vez mais a vontade de meu Deus. Maria Santíssima, oferecei ao Eterno Pai o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo pela salvação de minha alma, pelas santas almas do purgatório, pelas necessidades da Santa Igreja, pela conversão dos pecadores e pelo mundo inteiro. O julgamento que nos espera após a morte. Ouvi essas palavras do Evangelho. O que fizerdes ao mínimo dos meus, é a mim que o fazeis. Sereis medidos com a mesma medida de que houverdes usado com os outros. Virá um dia, e talvez esse dia não esteja longe, em que estareis vós mesmos no lugar da terrível expiação. Conhecereis então, por uma experiência pessoal e dolorosa, o que é o purgatório, e como as pobres almas que lá sofrem a esta hora, clamareis com um acento aflitivo: tende piedade de mim, tende piedade. E por uma justa permissão divina, estes gritos desesperadores penetrarão na alma daqueles a quem vos dirigirdes, na medida em que agora as súplicas das almas calam em vosso coração. Esquecestes? Então sereis esquecido. Repeliste com importunos seus pedidos de oração? Então vossas instâncias também serão repelidas. Não quiseste sofrer uma privação para dar uma esmola em favor dos mortos? Não se fará esmola em vosso benefício. E assim ficareis só, sem amigo, obrigado a permanecer no fogo purificador até expiardes vós mesmo ainda a mais pequena mancha. E mesmo quando mais caridosos que vós, vossos parentes intercedessem por vosso livramento, Deus, árbitro supremo da aplicação de seus sufrágios, quiçá não vos deixará sentir em toda a sua medida os efeitos de uma caridade da qual os tornastes tão pouco digno. Não nos coloquemos em condições de ser assim abandonados. Mas se houverdes sido bom, dedicado e generoso com estas pobres almas, é Deus, Ele mesmo disse, é Deus mesmo que vos retribuirá e no cêntuplo o que tiverdes feito em seu nome pelos seus. E mesmo que vossos parentes e amigos vos abandonem, Deus suscitará boas almas que hão de orar e expiar por vós. Ou talvez, por uma abundância de graça toda especial, aumentando aqui mesmo na terra vosso amor por Ele, e vos fará expiar em vida todos os vossos pecados. Deus é muito justo para deixar uma só ação boa sem recompensa, e recompensando como Deus, dá sempre mais do que se lhe deu. Terminemos com estas palavras de Santo Ambrósio. Tudo o que damos por caridade às almas do purgatório converte-se em graças para nós, e após a morte encontramos o seu valor centuplicado. O purgatório é como um banco espiritual em que podemos depositar cotidianamente nossas boas obras, por menores que sejam, e aí estão em seguro e se multiplicam. E quando nos vemos aflitos e inquietos, daí vem, como viria o rendimento de um dinheiro depositado, a luz, a força e a prudência que nos são preciosas em nossas dificuldades.
Sejamos, pois, generosos, muito generosos. Salve, Rainha pelos mortos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, não só neste vale de lágrimas, porém ainda no lugar de nossa expiação, salve. A vós clamamos, Consoladora dos aflitos, a vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos, volvei a eles, advogada nossa, e mostrai-lhes Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Isto vos rogamos encarecidamente por eles, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entrem já no gozo das promessas de Cristo. Amém. Oração pelas almas esquecidas. Ó Jesus, abandonado de todos e até de vossos apóstolos no jardim do Getsemane, dignai-vos lançar os olhos de misericórdia sobre as almas do purgatório e em particular sobre as que não recebem orações nem consolações e que pelo decurso do tempo ou efeito de irreligiosidade e negligência estão esquecidas. Fazei que participem das orações, santos sacrifícios e boas obras, cujo mérito não puder ser aplicado àqueles por quem a Igreja os oferta. Senhor, não terei eu abandonado em um criminoso esquecimento almas que tenham direito ao meu reconhecimento, almas de parentes, de amigos, de benfeitores? Quero daqui em diante reparar tão grande ingratidão. Se conhecesse algum meio eficaz, por mais penoso que me fosse, eu ia empregá-lo para aliviar essas pobres almas sem proteção no meio de um oceano de sofrimentos. Entretanto, eu me proponho a fazer todos os sacrifícios que puder, e todo o bem que fizer ofereço-vos à vossa glória e pelas almas do purgatório, em consideração de sua fé e esperança em vós, em consideração principalmente da agonia mortal e cruel abandono que sofrestes. Dignai-vos, ó Jesus, perdoar-lhes as penas que ainda têm de sofrer, a fim de que possam ter livre entrada no reino eterno, e a que aspiram, e onde celebrarão a grandeza inefável de um Deus que não desampara ninguém. Oremos. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às almas de vossos servos e servas a remissão de todos os seus pecados, a fim de que pelas humildes súplicas de vossa Igreja obtenham o pleno perdão que sempre esperaram de vossa infinita misericórdia. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Que a alma dos nossos irmãos e irmãs falecidos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.